Olá, alunos do quarto ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de artes. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 7, As Histórias em Quadrinhos, página 45. Olha só, que imagem bem bacana que está mostrando aí para vocês. Observe os balões e as onomatopeias das páginas desta página. Vamos observar os balões e as onomatopeias. Toque, toque, cabrum, bis, pou, buá, buá, bu, bum. Quais personagens de quadrinhos você já conhece? Vamos iniciar agora nossa aula de artes e eu tenho certeza que você, aluno, vai gostar bastante. A finalidade da arte sequencial é contar uma história ou transmitir uma ideia em uma série de acontecimentos. A sua estrutura é composta de uma sequência de quadros que podem conter tanto imagens quanto textos. Essa forma geralmente é usada em tirinhas e histórias em quadrinhos, frequentemente publicados em jornais e revistas. No Brasil, a primeira revista de histórias em quadrinhos, As Aventuras de Nhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 30 de janeiro de 1869, por Ângelo Agostini. Por isso mesmo, nessa data, atualmente é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho. Vamos ler a página reproduzida ao lado, que trata do surgimento da história em quadrinhos no século XIX. Uma história em quadrinhos ela pode ter personagens, balões de textos e também onomatopeias. 30 de janeiro, Dia Nacional do Quadrinho. A primeira história em quadrinhos surgiu em 1823 nos Estados Unidos. Era um almanaque que tinha anedotas, passatempos e novidades. Em 1846 foi criada a Yankee Doodle, que foi a primeira revista cômica em quadrinhos. Antes, os textos dos quadrinhos eram escritos acima ou embaixo, mas olha o que aconteceu. Em 1895, o americano Richard Outcault introduziu o uso dos balões, mostrando exatamente qual personagem vinha a fala. Os sinais e as palavras que imitam os sons e ruídos chamam-se onomatopeias, que foram aquelas palavras que estavam no balão no início do nosso capítulo. São chamados de onomatopeias. São sons, são as escritas que imitam os sons e os ruídos. Foram inventadas em 1897 pelo desenhista Rudolf Dirks, o criador dos Sobrinhos do Capitão. A primeira revista em quadrinhos publicada no Brasil, dedicada às crianças, foi o Tico-Tico, em 1905. Observe abaixo exemplo de histórias em quadrinhos publicadas atualmente no Brasil. Vamos observar a primeira. Caranga, acorda, caranga. Mas o que é? Corre, caranga, vamos logo. Estou indo, estou indo. Esses humanos estão destruindo tudo. Menino Caranguejo, Joinville, estudo caranguejo de educação ambiental. Na segunda imagem, no segundo quadrinho, Seninha, o carrinho revolucionário.
Olá, tá lá. Olá, Seninha. Que carrinho é este? Invenção do Neco. Não polui, é econômico e não faz barulho. Já sei, usa energia solar. Não. Eletricidade? Não. Hidrogênio? Não. Gás? Se liga, não tem nem motor. Ô, Seninha, o que movimenta esse carrinho revolucionário? Ora, um empurrão e uma boa ladeira. Uhul! Diferentemente das histórias em quadrinhos, que podem ocupar uma ou várias páginas de uma revista, a tirinha conta uma história curta. A narrativa de uma tirinha geralmente tem começo, meio e fim. Vamos observar abaixo exemplos de tirinha. Um cometa, Zupt, lixo espacial, era só o que faltava. Família Falcote, precisamos contar para o nosso filho que não existe bicho-papão. Assim, ele perde o medo de ir ao banheiro à noite. É verdade. Mamãe, ajuda lá o bicho-papão, ele quer ir ao banheiro, mas não alcança o interruptor. Nas imagens apresentadas na página 45 até a 48, é possível observar alguns dos principais elementos que compõem a história. Personagens, aqui nós temos o Seninha, Gabi, JJ, Bacão, são os personagens. Personagens de quadrinhos podem ser pessoas ou animais. Aqui, como eu já mostrei, são os exemplos dos personagens do Seninha e sua turma. Temos também os balões do texto. Os balões do texto são recursos gráficos utilizados em histórias em quadrinhos e também em tirinhas. Entre diversos tipos de balão, os mais comuns são os da fala. Fala de pensamento, de sussurro, de um grito. Aqui nós temos exemplo, olha, um balão de uma fala. Vamos juntos? O balão de um pensamento, olha a diferença dele. Estou em dúvida. Balão de um sussurro. Podemos conversar? E um balão de um grito. Venha cá! Temos também as onomatopeias. Chama-se onomatopeia a representação de som por meio da escrita. Ela está muito presente nas histórias em quadrinhos. Observe aqui algumas onomatopeias. Vrum, splash. Bum! As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza. Nascido em 1935 na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, Maurício desenhava desde criança. Aos 19 anos, ele já trabalhava no jornal Folha da Manhã, escrevendo reportagens e criando ilustrações. A partir do final da década de 1950, Maurício de Souza começou a criar personagens que apareciam nas tirinhas do caderno infantil do jornal e, posteriormente, em seus livros e histórias em quadrinhos. Os primeiros personagens que criou foram Bidu e Frajinha em 1959. A partir da década de 1960, ele também criou o Cebolinha, Cascão, Chico Bento, Piteco, Astronauta, Horácio, Mônica e Magali. Vocês conhecem esses personagens? Eu acredito que vocês já devem ter visto esses personagens, não é mesmo, alunos? Em 1970, ele publicou seu primeiro livro de histórias em quadrinhos, chamado Turma da Mônica. O cartunista brasileiro tornou-se internacionalmente reconhecido por seus livros e personagens. Periodicamente, ele adiciona novos personagens
a Turma da Mônica, favorecendo a inclusão e o respeito a crianças que têm síndrome de Down, autismo e deficiência física. Em 2008, ele deu continuidade ao seu trabalho, criando a Turma da Mônica Jovem, destinado ao público adolescente. As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza se expandiram para todas as mídias, como desenhos animados, brinquedos e jogos eletrônicos. Estão presentes em 40 países e já foram traduzidos para mais de 14 idiomas. Maurício de Souza recebeu ao longo de sua carreira diversos prêmios importantes, como Troféu Yellow Kid na Itália, o Prêmio da Literatura Infantil na Academia Brasileira de Letras, a Medalha de Vermeulen na França e o Prêmio Pulcinella na Itália. Bom, esse cartunista brasileiro já fez muitas obras. Ele é muito reconhecido em vários países. Você já leu algum livro, alguma historinha em quadrinhos do Maurício de Souza? Agora é a sua vez de criar uma história em quadrinhos. Para isso, você vai seguir algumas orientações. Faça uma história com começo, meio e fim. Para isso, você pode começar fazendo rascunhos. A sua história não vai ser sempre, eu vou desenhar e vai estar perfeito. Não, primeiro você começa com rascunhos e aí vai criando a sua história. Você vai utilizar a página 51 até a 53 para desenvolver a sequência dos seus desenhos. Não precisa recortar. Você vai fazer a sequência dos seus desenhos quadro a quadro. E lembre-se, tem que deixar espaço para os balões, que é onde você vai colocar as falas dos personagens. Faça os textos com uma letra legível. Crie um título para a sua história. E não esqueça que você deve produzir uma capa para a sua revista e também criar um nome para a sua revista. Aqui são o espaço que você vai utilizar para fazer a sua história em quadrinhos. A nossa aula de hoje, alunos, está encerrada. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Não esqueçam de marcar essa atividade como concluída e acessar o link de frequência. Te espero na próxima aula.